Alô, minha gente, Luiz Antônio Simas, nona leitura do Corpo Encantado das Ruas. Menino no Cavalo de Jorge. Oitava leitura a gente trouxe para a gira São Jorge, cruzado com Ogum, uma opção de coisa. E agora a gente traz a criançada para brincar também. Começa com um ponto. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum, Cosme e Damião. E aí o texto vem. As ruas, igrejas e terreiros são espaços de devoção a São Cosme e São Damião. A celebração dos médicos gêmeos, martirizados por Diocleciano nos cafundós do século IV, é marcada pela circulação entre os ritos do cristianismo popular, as múltiplas Áfricas e as encantarias indígenas. É a festa de sabores e saberes que se encontram para inventar certo Brasil generoso, aquele que desafia o Brasil tacanho, intransigente, fundamentalista e boçal, que cotidianamente mostra os dentes com a fúria de uma vara de javalis. A celebração de Cosme e Damião dos meus tempos de menino era marcada pelo ritual da distribuição de doces. Minha avó, como pagamento de promessa, distribuía no Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, centenas de saquinhos para a meninada. Uma semana antes da festa, a coisa já esquentava com a distribuição dos cartões que dariam direito aos saquinhos. O meu avô carimbava meticulosamente os cartões numerados com a imagem dos santos, o endereço e a data certinha da distribuição. A turma só faltava sair no cacete com golpes e voadoras de telequete para conseguir um deles. Os saquinhos da avó vinham com cocô de rato, suspiro Maria Mole cocada, doce de abóbora, pirulito pé de moleque, paçoca mariola, jujubas e balas. Eles hoje levariam ao desespero os adeptos dos saquinhos descolados, saudáveis e um tiquinho tristes. Para ensacar tudo, fazíamos linha de montagem, com os doces organizados em esteiras e os saquinhos passando de mão em mão. Dar o migué e mandar alguns para o bucho era parte de um rito que periga desaparecer. A última moda agora é a da turma que compra saquinhos prontos, aqueles que poupam o tempo, mas matam a sociabilidade da preparação dos mimos e ignoram o sagrado ato de encher os saquinhos com as próprias mãos. Há quem ache que o hábito da distribuição de doces de Cosme e Damião foi para o beleléu. Não é isso que vejo na zona norte do Rio de Janeiro. Ainda que a coisa ande feia para a turma chegar da festa, por aqui é possível ver uma meninada driblando a cidade, cada vez mais projetada para os carros, as restrições do bonde da Aleluia, que sataniza os doces, e cruzar com gente pagando promessa e distribuindo saquinhos. Os terreiros de Umbanda, mesmo sob risco de ataque dos fanáticos, continuam fazendo as suas giras para 2-2. A igreja dedicada aos gêmeos no Andaraí fica parecendo até quintal em dia de samba de roda. É alegria na veia. Faz parte também dos fuzuês a tradição do caruru dos meninos. O caruru, prato de origem indígena que se africanizou no Brasil e abrasileirou-se nas Áfricas, é ofertado entre nós largamente no dia de Cosme e Damião. O costume é popularíssimo na Bahia e encontra vínculo simbólico com o ecuru, bolinho de feijão, a comida ofertada a Ibeje, orixá que protege os gêmeos nos candomblés. Manda o preceito que o caruru seja inicialmente distribuído a 7 crianças, representando Cosme e Damião e os irmãozinhos que eles ganharam por obra e graça da tradição popular, Dom, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi. Lambuzado das recordações da meninice, me confesso especialmente fascinado pela presença de um pequeno intruso entre os gêmeos, Dom, aquele que nos terreiros de Umbanda passeia no cavalo de Ogum e nas estátuas dos santos vendidas no Mercadão de Madureira aparece entre os mais velhos, vestido como eles. Vigora entre os iorubás tradicionais a crença de que a mãe de gêmeos que não tenha em seguida um novo filho pode endoidar. O filho que nasce depois dos gêmeos é chamado sempre de Idou, de etimologia incerta. Vivaldo da Costa Lima, em ensaio sobre o assunto,
Cosme e Damião, o culto aos santos gêmeos no Brasil e na África, sugere que o nome talvez venha de Owu, ciúme em Yorubá. E Dowu seria, por hipótese, o pestinha com ciúmes dos irmãos mais velhos. Virou Doum no Brasil, o irmãozinho de Damião e Cosme. O encontro entre o orixá Ibeje e os santos médicos cristãos é um golaço marcado nas encruzilhadas bonitas da vida. Doum é a criolidade como empreendimento de invenção do mundo, transgredindo o precário. Ele é o menino de um Brasil possível. Encantado nas esquinas suburbanas, guri descalço na garupa do cavalo de São Jorge, é a Doum que certa o Brasil oficial, pensado como um projeto de desencantamento da vida pela domesticação dos corpos nas cidades dormitórios e nos currais das celebridades, parece querer matar. Não conseguirá. Ninguém há de matar um protegido pela força de São Cosme e São Damião, em seu galope vadio de passeador. Doum é o Brasil moleque em um alazão na rua. Esse texto, então, ele traz para a gira a partir de Ogum, né, porque o texto anterior era sobre Ogum, e na nossa gira, né, Ogum chama as crianças. E aí eu tomei como referência para esse texto um ponto de Umbanda, né, um macumba aforismo, né, aqueles aforismos macumbeiros, em que Ogum, né, passeia com Doum e tal, no seu cavalo. E para falar um pouquinho sobre isso, trazer a criançada, né, para a cidade, porque a cidade quase nunca é pensada na perspectiva da criança. A cidade quase nunca é pensada a partir do olhar de quem não é adulto, né? A adultização das cidades eu acho um problema grave, porque ela vem acompanhada de um desencanto. Eu tive circunstâncias em que, por exemplo, estavam reformando uma pracinha perto da minha casa para as crianças, e eu tive a curiosidade de perguntar para alguma criança se alguma delas tinha sido consultada, né, para essa reforma na pracinha. E nenhuma tinha sido consultada. Quer dizer, a cidade, a rigor, ela não é pensada para a criança, ela ignora a criança. Então, trazer a espiritualidade de Cosme e Damião e, sobretudo, a espiritualidade de Doum, né, que é um personagem absolutamente fascinante. Doum, na verdade, vai ser o ícone das crianças, né? Doum representa, no meu modo de pensar, no Corpo Encantado das Ruas, né, esse corpo infantil, esse corpo menino que vagueia nas cidades, né, e que muitas vezes é desconhecido, muitas vezes é maltratado, porque a cidade é hostil às crianças. E, infelizmente, a gente tem que dizer isso. Então, esse texto, que trabalha também com a encruzilhada, juntando tudo, né, Cosme e Damião, Ibeje, Doum aparecendo e tal, Mercadão de Madureira aparecendo, eu cito Mercadão aqui, né, é um texto que trabalha nessa linha. Essa é a síntese desse nono texto do Corpo Encantado das Ruas. É isso aí, amanhã a gente continua a nossa leitura aqui no confinamento. Valeu, minha gente, tudo de bom, saúde pra gente.